Estamos de volta com Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Estou aqui com meu amigo Edival. Doutor Edival, o tema hoje promete, hein? Ah, sim, acho que vocês vão gostar muito. Então, fica aí, o convidado já está ali aguardando. Teremos hoje um episódio que gerará muita curiosidade, mas certamente vai ser muito útil para a sua vida. Estamos iniciando mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Boa noite, doutor Edival. Boa noite, Rodrigo. Prazer muito grande estar aqui em mais esse episódio. Hoje nós temos um convidado especial. Estamos aqui com o Dr. Leandro Corrêa. Dr. Leandro, que é uma pessoa muito conhecida na área médica, é um cirurgião vascular com atuação na área endovascular. Posteriormente ele vai conversar um pouquinho a diferença entre essas duas áreas. É um professor universitário, uma pessoa extremamente capacitada e vai ser uma oportunidade muito boa para a gente discutir temas muito importantes para todos. Doutor Leandro, hoje o tema é um tema que gera muita repercussão, porque as pessoas confundem isso com gravidade, enfim, é aneurisma de aorta. Então, assim, eu queria iniciar esse nosso bate-papo te perguntando se aneurisma de aorta é igual a cirurgia? Boa noite, gente. Satisfação, né? Mais esse evento acadêmico da Santa Casa, e é sempre bom a gente poder colaborar. O aneurisma de aorta, a aorta, por ser o maior vaso do corpo humano, obviamente que toda vez que você fala em aneurisma, você imagina uma dilatação de um vaso que a qualquer momento pode se romper. A gente classifica os aneurismas de acordo com o tamanho. Para considerar um vaso aneurisma, ele tem que ter 50% a mais do diâmetro original dele. Isso significa que a partir desse diâmetro, quando ele começa a crescer, a parede do vaso, que tem a camada muscular, a camada elástica, capaz de suportar a pressão do coração, ela pode se esgarçar e, obviamente, vir a ruptura. Por ela ser um vaso extremamente calibroso, a ruptura significa ensangramento volumoso, onde só 10% dos pacientes que apresentam ruptura no domicílio ou nos ambientes de trabalho, fora de um ambiente hospitalar, conseguem chegar vivos, né, e com a possibilidade de tratamento. Daí a necessidade de um diagnóstico precoce, uma avaliação, um acompanhamento, né, desses pacientes de uma forma mais frequente, para que não haja o risco da ruptura do aneurisma. Leandro já chama a atenção para a gente para a definição do que é um aneurisma, porque é algo que gera muita confusão para o leigo, né? Então você definiu que existe o aneurisma, é um nome geral para medicina, quer dizer um abaulamento, um crescimento de determinada área, de determinado vaso. E a gente está localizando esse tipo de malformação dentro de uma artéria muito importante do nosso corpo, chamada aorta. Esse aneurisma de aorta, uma vez que ele estoure, a mortalidade é altíssima. Convém, portanto, Léo, que a gente tenha estratégias, primeiro, para prevenir, se for possível, a prevenção de, por exemplo, de um aneurisma. O segundo passo é a gente diagnosticar esse aneurisma. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existe prevenção para aneurisma? O aneurisma nasce com o indivíduo? O aneurisma surge no indivíduo? Como é que se suspeita de aneurisma? Fala um pouco sobre isso para a gente. E os aneurismas da aorta, alguns aneurismas que são bem mais raros, surgem desde a fase genética, na fase embrionária, e vão se desenvolver. Estão relacionados a patologias como a síndrome de Ehlers-Danlos, né? As doenças autoimunes que trazem deficiência de fibras de elastina, de colágeno. E durante a vida, durante a vida desses pacientes, os fatores ambientais vão acelerar o crescimento desse vaso, a dilatação desse vaso ou não. Mas, de regra, os aneurismas se formam por fatores ambientais que vão agir em fatores bioquímicos e genéticos trazidos pelo fator familiar. Então, a história familiar é muito importante quando você avalia um paciente de 50 anos de idade que vai a um consultório de um urologista para fazer uma avaliação de próstata. E no exame abdominal, para pesquisar o aumento da próstata, ou até na solicitação de um ultrassom abdominal para identificar a próstata, se descobre um aneurisma, uma dilatação da aorta abdominal. O que não acontece na aorta torácica.
porque um tórax é uma caixa fechada, né? Não tem como você palpar, examinar. Os aneurismas são muito silenciosos, o crescimento deles é insidioso, é lento e fica mais difícil você identificar na aorta torácica. Mas na aorta abdominal, hoje em dia, como se tem acesso à ultrassonografia em qualquer ambiente, né, médico, hospitalar, é fácil de identificar e daí cuidar. Existem diâmetros, né, uma classificação na literatura que define com qual diâmetro o aneurisma tem risco de romper. Para os homens, a literatura atual fala em 5,5 centímetros para a aorta abdominal e 6 centímetros para a aorta torácica. Para as mulheres, por elas geneticamente terem os vasos com diâmetros menores, a aorta abdominal para 5, a aorta torácica para 5,5. Então, a partir daí, o controle de fatores tipo hipertensão arterial, tabagismo, inalação de drogas, né, ou de gases que agridem a camada endotelial, tratamento de fatores sociais tipo estresse, que desencadeiam um processo inflamatório com liberação de uma série de substâncias inflamatórias e vão agredir o endotélio vascular, que é a camada interna do vaso, e vai permitir que o fluxo de sangue, que a pressão arterial aumentada, vai esgarçando esse vaso até levar a uma ruptura. Então, a prevenção é a partir do diagnóstico. E, obviamente, que se você já tem uma história familiar, algum parente em primeiro grau que teve uma morte súbita, que não soube identificar a razão, é bom pesquisar a relação com os aneurismas de aorta. Tá. Fico pensando, Léo, quais seriam os fatores não genéticos que mais contribuem para o indivíduo desenvolver um aneurisma de aorta? Bebida, cigarro, isso tem alguma coisa a ver? De uma forma geral, são os fatores que agridem a parede interna do vaso. A superfície do endotélio, que é o tecido interno das artérias, é a superfície mais polida do universo numa criança de até 9 anos de idade, porque é descrito na literatura que a partir dos 10 anos já se identificou numa biópsia de artéria temporal a presença de gordura, de depósito de gordura no vaso. E esse depósito de gordura ocorre por uma inflamação da parede interna do vaso, onde a gordura, por ter uma densidade maior do que a do sangue, vai se acumular na periferia. É uma lei física. O fluxo dentro das artérias ele é centrípeto, onde as velocidades, tanto na periferia como no centro do vaso, são iguais. No momento em que você inflama esse endotélio, você cria uma resistência na periferia do vaso, com a diminuição da velocidade e acúmulo de substâncias densas, que vão prejudicar a irrigação da camada muscular do vaso, que é responsável pela capacidade de um vaso de se expandir e se acomodar a cada batimento cardíaco. Então, qualquer fator que agrida esse endotélio, tipo tabagismo, hipertensão, drogas ilícitas, que vão irritar essa superfície, vão liberar fatores inflamatórios, você está facilitando o desenvolvimento do aneurisma. Importante lembrar, Rodrigo, que a gênese do aneurisma, ou seja, a origem deles, está sempre relacionada a um fator genético. Existem deficiências de algumas enzimas, né, no corpo humano que fazem com que os fatores ambientais eles agridam com mais intensidade, ou seja, eles sejam mais responsáveis. Senão, a gente não encontraria pessoas que fumaram 80 anos e nunca desenvolveram aneurisma, porque eles não trouxeram deficiência de algumas enzimas, e uma delas é a alfa-1 antitripsina, está extremamente relacionada ao enfisema pulmonar, doença cística renal, e sempre relacionada aos aneurismas de aorta. Então, a gente precisa identificar isso aí. Se o paciente tem um fator familiar e ele vive sobre esse tipo de situação, estresse, hipertenso, diabético, tabagista ou inalando gases tóxicos em ambientes, né, poluídos, ele tem tendência a desenvolver mais a doença aneurismática da aorta. Léo, você há pouco nos falou sobre o achado até eventual de um aneurisma no abdômen através de ultrassom. E aí é um gancho para a gente falar um pouquinho sobre essas estratégias diagnósticas aí que a gente conhece, né? Então é ultrassom, é tomografia, é ressonância, é eco, é uma infinidade de exames e é uma curiosidade de todos, né? Como é que cada um desses se aplica ao diagnóstico dessa doença? Deve ser feito de rotina, por exemplo, por alguns médicos. Me fale um pouquinho sobre essas estratégias de diagnóstico e quando solicitar. Pronto. Vale ressaltar que
nos Estados Unidos, os aneurismas são a 15ª causa de morte em pacientes acima de 60 anos. Então, na literatura americana, qualquer médico americano que atender um paciente acima de 50 anos e não colher dados ou não solicitar um ultrassom abdominal, ele pode ser punido por não seguir esse protocolo. Nos Estados Unidos, a partir dos 50 anos de idade, qualquer pessoa faz um ultrassom de abdômen uma vez ao ano, já com o objetivo de prevenção de aneurisma de aorta abdominal. Por quê? 75% dos aneurismas se localizam na aorta abdominal, ou seja, a partir das artérias renais para baixo, quando a aorta já saiu do tórax, já passou do diafragma e chegou no abdômen. Os 25% restantes se localizam na aorta torácica. E como eu falei também, é mais difícil esse diagnóstico. Porém, a gente também tem o hábito de, a partir dos 50 anos, fazer um check-up cardiológico. E nesse check-up cardiológico, a inclusão do ecocardiograma como avaliador de função cardíaca permite que o ecocardiografista identifique uma dilatação da aorta na sua porção ascendente, transversa e até o quarto espaço intercostal, onde consegue identificar na aorta descendente alguma dilatação. Léo, então fale um pouco sobre os exames, né, no diagnóstico de aneurismas. Não adianta a gente fugir. A clínica é soberana, né? Começa tudo na anamnese e no exame físico, ou seja, na entrevista e num bom exame físico. Cada especialista no seu departamento, no seu setor, mas a identificação dos aneurismas da aorta abdominal é feita basicamente no exame físico, com um cuidado de palpação do abdômen, onde você vai identificar uma massa pulsátil. Isso só não vai acontecer nos pacientes com o abdômen muito globoso, muito dilatado, pacientes obesos, que aí dificulta, porque a aorta ela tem uma posição bem posterior no corpo humano. Ela fica em cima da coluna vertebral. Então, dá um pouco de trabalho para identificar. A ultrassonografia, como hoje é praticada de regra em qualquer atendimento médico, em qualquer consulta básica, ela identifica 80% dos aneurismas de aorta abdominal. Na aorta torácica, a consulta cardiológica geralmente incide um ecocardiograma para estudo da função cardíaca. E no ecocardiograma é possível identificar a aorta ascendente, a aorta transversa e a aorta descendente. E quando você faz isso, o ecocardiografista ele mede, né, os diâmetros da aorta, então ele já identificaria precoce também uma dilatação. Porque é oligossintomático, é muito pouco sintoma para você fazer uma investigação invasiva. A partir desses exames não invasivos, se você identificou uma dilatação que foge do padrão, aí sim você parte para exames de imagem mais especializados, tipo a tomografia, que é o exame padrão ouro hoje, e a ressonância magnética já em declínio, porque ela não consegue traduzir literalmente a dilatação, porque a técnica da ressonância com a velocidade da hemácia no gadolínio não é adequada para avaliar grandes vasos. Mas a angiotomografia é o exame padrão ouro e não, com certeza não vai deixar de detectar nenhuma dilatação em nenhum momento, em nenhum segmento dos vasos. Só em caso de uma detecção ou no exame físico ou em um exame não invasivo de algo que sugira a possibilidade de aneurisma, então. Você não pode estar solicitando exame contrastado, exame invasivo, numa pesquisa, né? O paciente teve o diagnóstico, aneurisma de aorta. E agora? Necessariamente ele vai para a mesa cirúrgica? Bom, aí é o X. É estratificar. Se ele, como eu falei pouco, né? Se ele tem um diâmetro do aneurisma que já entra no risco de ruptura, onde o risco cirúrgico é menor do que o risco da ruptura, aí ele tem indicação de entrar no protocolo, identificar o paciente, classificar ele do ponto de vista de risco cirúrgico pela Sociedade Americana de Anestesiologia, que é uma tabela que se segue no mundo inteiro, e daí você procede o tratamento, né? Que hoje tem as técnicas cirúrgicas clássicas e tem a técnica endovascular infinitamente menos invasiva, não exclui a cirurgia convencional, mas nos pacientes que tiverem uma anatomia favorável e que possam ser tratados pela técnica percutânea, o resultado é muito superior, a sobrevida, a morbidade é muito menor. Explica um pouquinho isso aí, Léo, sobre você é especialista nisso, você faz uma cirurgia endovascular, você chamou de percutânea, mas o que é isso? Precisa cortar o indivíduo, precisa fazer anestesia geral? Explica um pouquinho a diferença de uma cirurgia endovascular
de uma cirurgia convencional que todo mundo está acostumado? Obviamente, a cirurgia convencional implica em uma incisão ampla, onde você vai ter que expor aquele vaso, né? A aorta é um vaso extremamente longo, calibroso. Então, nos aneurismas torácicos, você tem que fazer uma incisão ampla para expor a aorta torácica e aí riscos muito altos, né, de isquemia, porque você vai ter que interromper a passagem do sangue para que você troque aquele lugar dilatado por uma prótese, um tubo sintético. Na aorta abdominal, uma incisão abdominal, né, onde você tem que abrir toda a cavidade abdominal para substituir também essa área dilatada por um tubo sintético. A outra técnica, que é a endovascular, modéstia à parte, eu estou aqui, é um pioneirismo, né? A endovascular foi de pioneirismo para mim, porque eu peguei temporalmente em 96 o desenvolvimento disso no mundo inteiro. Quase ninguém tinha noção do que era a técnica, nem o que se podia fazer. A indústria desenvolveu a tecnologia e hoje nós usamos essa técnica para 70% dos pacientes. Então, a técnica implica em pequenas incisões para um acesso aos vasos, onde você vai pela região inguinal, né, o acesso à artéria femoral, e através delas você pode chegar à aorta abdominal e à aorta torácica, e onde é inserida uma prótese por dentro do vaso. É o que a gente chama de endovascular. É um catéter com uma prótese que entra comprimida dentro desse catéter e no momento que ela está posicionada, e isso a gente faz numa sala de hemodinâmica, numa máquina que nos permite enxergar a navegação desse material por dentro do corpo e onde você libera essa prótese lá no local como se fosse, num termo leigo, um manchão. Ela vai ficar por dentro impedindo que o fluxo de sangue passe naquela região dilatada. Ele vai passar por dentro desse tubo. São materiais sintéticos, né? Um deles, o mais desenvolvido no mundo, é o Teflon, é o politetrafluoretileno, que ele faz parte de algumas marcas de endoprótese no mundo e que são biocompatíveis, né? Não tem nenhuma resistência, nenhuma alergia. E hoje a gente consegue tratar mais de 70% dos pacientes com essa técnica. A mortalidade é infinitamente baixa. Alguns serviços utilizam a anestesia geral para todos os pacientes, outros serviços utilizam os bloqueios, RAC ou peridural, para apenas ter acesso à região inguinal sem dor. Mas, de regra, são procedimentos de tempo menos prolongado, né, tempo curto, onde você não tem perda sanguínea, que é um dos grandes vilões aí da mortalidade. Você não tem transfusão sanguínea. Então, são pacientes que saem de uma sala, depois de tratados, passam no máximo 12 a 24 horas no UTI, só para monitorizar aquele pós-operatório imediato, e depois vão direto para casa. Eles não têm nenhuma possibilidade de complicação se a técnica for seguida, né, se o protocolo for respeitado adequadamente. A recuperação social desses pacientes é absurda, eles retornam à atividade laborativa muito breve, quando na cirurgia convencional eles demorariam em torno de 40 dias para retorno às atividades, isentos de complicações, tipo infecção, complicações de hemotransfusão e por aí vai. Vendo você falar das técnicas aí relacionadas à endovascular, seria correto dizer, Léo, que não tendo contraindicação e o paciente podendo se beneficiar tanto da técnica convencional como da endovascular, é sempre preferível essa técnica percutânea? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o bom é quando a gente sabe seguir os dois caminhos, né? Eu e muitos amigos, colegas cirurgiões vasculares sabem resolver do ponto de vista cirúrgico convencional e sabem a hora que podem indicar a técnica endovascular. Tem que haver um respeito à anatomia, aos critérios, aos protocolos, senão você vai colocar a vida do paciente em risco, porque uma complicação dessa técnica pode ser muito mais danosa do que a cirurgia convencional. Você quer poupar o paciente de um procedimento cirúrgico, mas você não respeitou o protocolo adequado para a colocação de uma endoprótese, já que você está trabalhando com catéteres, você não está lá dentro do vaso, você não está na posição correta dele. Então, é respeito à técnica. Mas hoje, se chegarem para mim 10 pacientes com anatomia favorável para tratar, eu vou tratar os 10 pela técnica endovascular. Vale aqui dizer que a gente hoje tem, no Brasil, fez parte de uma luta muito pessoal minha e de alguns poucos colegas, naquela época iniciantes também da técnica. Nós conseguimos o SUS
para viabilizar essa técnica. Era muito doloroso para mim no início da carreira, quando eu comecei a fazer, e confesso mais uma vez aqui, fomos pioneiros, né? Na Bahia, primeiro caso da Bahia, alguns primeiros casos nos estados do Brasil e fora do Brasil. E era muito doloroso não poder estender a técnica para os pacientes do SUS. A gente tinha que selecionar o paciente do SUS, eu tinha que abrir a barriga, eu tinha que abrir o tórax, e o paciente que tinha um plano de saúde que já reconhecia essa técnica, ele poderia se tratar e se beneficiar de um procedimento menos invasivo, menos agressivo, com menos morbimortalidade. Pelo que eu sei também, Léo, queria que você corrigisse se eu estiver enganado, você tem a opção de cirurgia convencional para tratamento de um aneurisma de aorta, você tem um tratamento endovascular, que é esse minimamente invasivo, que é desejável, mas que nem sempre é possível ser feito. Então, ao paciente, quando vai ao seu consultório, quando vai lá na Santa Casa ser atendido por ti, você avalia o exame e vai falar, olha, aqui dá ou aqui não dá. Nem sempre é uma posição, digamos assim, do cirurgião. Não, é diretamente relacionada à anatomia do paciente. A anatomia do aneurisma, a localização dele, os limites, ele tem que ter colos, a gente fala colos, é a distância de vasos onde eu não corra risco. A aorta torácica mesmo tem um temor para todo cirurgião endovascular, que é a medula, né? Quando você cobre uma área muito extensa da aorta torácica, não tem como identificar de onde emerge a artéria que irriga a medula. E a paraplegia é uma complicação extremamente temerosa. Então você tem que tentar identificar se aquele paciente tem circulação colateral, se aquele aneurisma tem uma evolução longa, que há uma compensação hemodinâmica ali, e aí você pode tratar com a técnica endovascular, mas é literalmente diretamente relacionado à anatomia. E o exame que traz essa informação para a gente é a angiotomografia. Esse é um exame padrão ouro, ela que define limites, distâncias, colos, diâmetros, comprimentos, para que a gente possa indicar a técnica. Mas confesso a vocês dois, a nós todos aqui, né, e ao público, que o cirurgião que foi treinado adequadamente, que reconhece a capacidade dele de fazer o tratamento da doença aneurisma, independente da técnica, mas se ele foi treinado adequadamente pela técnica endovascular, ele vai ter bom resultado. Porque a tecnologia está muito desenvolvida, as próteses foram desenvolvidas e se adequam a quase que 100% dos casos. Né? As variações das técnicas de tecnologia se adequam a quase que 100% dos casos hoje em dia. São raríssimos casos que a gente não consegue abordar pela técnica endovascular. Agora, Léo, eu tenho curiosidade. Esses casos que são não operatórios, conservadores, qual a periodicidade que a gente tem que fazer esse acompanhamento? É anual, semestral? Enfim, qual é o nível de acompanhamento que a gente tem com esses pacientes? Pronto. Do ponto de vista prático, você me encaminhou um paciente, Edival, que tem um aneurisma de aorta identificado no seu eco ou no ultrassom de abdômen, e ele chega para mim com 4 centímetros de diâmetro para a aorta abdominal, onde o critério de indicação cirúrgica é 5,5. Esse paciente vai ser acompanhado uma vez ao ano. Por quê? Porque na literatura existe uma curva de risco de ruptura que define que qualquer aneurisma que cresça mais de 0,5 centímetro por ano, ele está em expansão para ruptura. Então, a cada ano, nós precisamos repetir a tomografia, porque se ele crescer mais de 0,5 centímetro, mesmo ele não tendo atingido os 5,5, ele vai ser tratado, porque ele está expandindo e ele vai romper. Então, esse segmento clínico é feito anual, né, a depender da sua relação com o seu paciente e confiança de que ele vai retornar a você uma vez por ano, para ele não ficar à revelia do tratamento, e não é raro, viu? Eu tenho situações bem de paciente chegar com 6,5, 7 centímetros, e ele é um sobrevivente, porque a partir dos 5,5, o risco de ruptura é de 12% ao ano. Então, ele fica à revelia do tratamento, se ele não fizer o acompanhamento. Você tem que ter seu paciente fiel, transferir para ele uma sensação de segurança, que você sabe conduzir aquilo, e ele saber que ele vai ser tratado na hora adequada. Doutor Edival, quando o episódio é bom, passa voando, então aproveitar aqui para agradecer, Léo. Foi excepcional, foi um bate-papo que eu aprendi muito, né? Eu imagino que os nossos ouvintes e telespectadores também, e deixar aqui o meu abraço fraternal ao meu amigo Edival e dizer que nós hoje fomos abrilhantados com a sua
não palestra, mas com a sua apresentação, com o seu bate-papo. E deixar aí para você as considerações finais, que o doutor Edivaldo também possa se despedir. Muito bem, agradecer, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui mais nesse dia com vocês. Agradecer a Léo por estar aqui conosco, né? Por ter disponibilizado o tempo. Realmente foi um tema muito importante, interessante para todo mundo, para todos nós, médicos e não médicos. É uma honra também tê-lo na Santa Casa, Léo. Eu que agradeço, amigos, e aqui de público agradecer a Rodrigo como provedor da Santa Casa, parabenizar pelo trabalho. Eu que estou na Santa Casa há 36 anos, né, desde estudante de medicina, e vejo hoje a Santa Casa num momento acadêmico, num momento científico, num momento de retorno a uma população que tem carência, né? E você, Edival, como coordenador de residência, de formação de profissionais, trazendo para a população um resultado maravilhoso a longo prazo e que precisa ser mensurado. Não se pode deixar a revelia de observações, porque isso é muito nobre. Medicina para a gente é tarefa de vida, não é tarefa de laboro material, é de vida. E isso, a Santa Casa, eu parabenizo o Rodrigo pela amizade que eu tenho a ele de muitos anos, por esse trabalho. É um trabalho muito sério, eu identifico essa seriedade, e digo de palavra mesmo, não tenha aqui lisonjeio, não. É uma verdade muito viva hoje, a realidade da Santa Casa. Os profissionais que estão saindo de lá com a formação que tem, eles vão colaborar demais com a população. A gente não está à revelia de grandes centros, não. A gente está fazendo um trabalho e parabéns mais uma vez. Estamos finalizando mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @SantaCasaFSA, no Spotify, Casa Científica. Até mais.